emprestado e nada mais. Muito tempo antes do Jurassic World e da criação de híbridos como a Indominus Rex, a IGEN já estavam criando seus primeiros híbridos, e seus testes já estavam sendo realizados. Mais precisamente após os eventos de The Lost World e Jurassic Park. Poucas pessoas sabem dos ocorridos das instalações da IGEN na Ilha Sorna, mas hoje irei contar tudo isso para vocês. Então vamos ao vídeo. A história de Chaos Effect, ou o efeito do caos, é uma sequência direta aos eventos do Jurassic Park 2 Mundo Perdido. Vale ressaltar que o que ocorreu nas instalações da IGEN não é mais considerado canônico, ou seja, é um universo alternativo, onde Jurassic Park 3 e as demais continuações nunca haveriam acontecido. Outra coisa importante que vale a pena ressaltar que tudo começou como uma linha de brinquedos, chamada Jurassic Park Chaos Effect, que foi produzido pela Kenner, e foi lançado em junho de 1998, ou seja, um ano após o lançamento de The Lost World de Jurassic Park. What happened? We thought we could combine different dinosaurs' DNA, but it all went horribly wrong! Jurassic Park, you chaos effect. Também houve a ideia de criar uma série animada de Chaos Effect, ao mesmo tempo que os brinquedos eram produzidos e vendidos nas lojas. Porém, isso nunca chegou a acontecer, e a série foi cancelada por motivos desconhecidos. E nesse vídeo iremos descobrir a origem dessa operação secreta que foi criada pela IGEN na Ilha Sorna, e os acontecimentos e dinossauros que foram desenvolvidos criados pela IGEN. Tudo começou há algumas semanas depois do incidente em San Diego. As Nações Unidas e o governo da Costa Rica ordenam um ataque à Ilha Sorna, a fim de erradicar todos os dinossauros da Ilha Sorna. Porém, felizmente após o bombardeio, algumas espécies de dinossauros da ilha ainda conseguiram sobreviver ao ataque. Alguns anos depois do ataque à Ilha Sorna, a IGEN acaba planejando uma excursão para a ilha, já que a situação da empresa só ia de mal a pior, correndo o risco de falir. Então eles resolvem contratar o Ronald Tempo, que já havia estado na ilha, e conhecia muito bem os dinossauros da ilha. Ao chegarem na ilha e verem que os dinossauros ainda estavam vivos, a empresa viu a oportunidade perfeita para podem se reerguer. Algumas semanas depois, eles resolvem construir as instalações e dar início ao processo de reviver todos os dinossauros perdidos. Porém, em um ato de aumentar os lucros financeiros da empresa, os cientistas acabam misturando o DNA de várias criaturas, e assim criando novos dinossauros híbridos. Essa criação de novos monstros foi batizada de Chaos Effect. Foi assim que a ideia de misturar DNA e criar novos híbridos acabou sendo transformada em armas bélicas, com chips de controle mental, a fim de tentar domar essas criaturas híbridas que foram feitos para a guerra. E com essa criação, acabou recebendo apoio, e conseguiram salvar a empresa, além de reconstruir as instalações para abrigarem esses monstros com segurança. Porém, esses híbridos eram agressivos e inteligentes demais para serem controlados, e devido à criação desses híbridos, e alguns dinossauros geneticamente modificados, e as diversas mortes que ocorriam nos laboratórios e nos testes em campo, o governo decidiu enviar Ian Malcolm para a Ilha Sorna, a fim de roubar algumas informações da IGEN. Após várias tentativas fracassadas de se criar um dinossauro híbrido, a IGEN finalmente havia conseguido criar o seu primeiro dinossauro híbrido, que foi o Dilophospinus. A IGEN queria criar um dinossauro pequeno, porém que fosse forte, ágil e inteligente, e assim foi criado o Dilophospinus.
Essa criatura possui uma anatomia totalmente feita para o ajudar nas caçadas, possuía uma força suficiente para derrubar grandes árvores apenas com sua força, ele possuía um veneno altamente potente, que com a luz solar, ficava cada vez mais letal. Segundo algumas fontes, o veneno do Dilophospinus é capaz de derreter até mesmo paredes. Aparentemente o Dilophospinus respondia bem ao controle mental. Durante suas criações, a Igen teve a infelicidade de misturar o DNA de saurópodes, mais precisamente o amargossauro, com o do espinossauro, resultando em uma máquina de matar gigantesca, com mais de 40 metros de altura, e assim foi criado o Amargospinus. Cientistas que trabalhavam estudando esse animal alegam que quando essa fera estava enfurecido, cada passo que dava fazia as instalações da Igen tremerem. O perigo era tanto que apenas 2 indivíduos foram criados, sendo um jovem e um adulto. Compstegnathus foi projetado para andar em grandes grupos e serem assassinos rápidos e ágeis. Este híbrido é a mistura do DNA do Compsognathus estegossauro e com uma variedade de sapos africanos, podendo abater grandes dinossauros e destruir rapidamente um grande grupo de soldados. Infelizmente, muitos seguranças e trabalhadores da Igen perderam suas vidas tentando conter essas criaturas. Anquiloranodon foi criado a partir do DNA do Pteranodonte e do Anquilossauro. A Igen queria desenvolver um híbrido voador para uso militar, e assim criou essa criatura. Esse híbrido voador e blindado tinha a força do Anquilossauro, porém a agilidade em voo do Pteranodon. Testes em campo mostram que ele não podia voar por muito tempo devido ao seu peso, porém sua utilidade era para abater helicópteros e pequenos aviões, por não conter um gene muito agressivo. No geral, esse dinossauro é até que bem dócil, caçando apenas o necessário para se alimentar. Deinonycanis foi criado a partir da mistura de DNA de Deinonychus e o Darivolf resultou em uma criatura quadrúpede muito forte, veloz, inteligente e, claro, muito agressiva. A ideia era conseguir controlar esses monstros, porém devido à sua agressividade, diversos segurança e funcionários perderam suas vidas ao tentar controlar essa criatura. Pachysaurolophus. Esse híbrido possuía DNA de Pachycephalosaurus e de Parasaurolophus. Foi a primeira combinação de herbívoros criado pelos cientistas da Igen. Testes de campo mostram que controlar esse híbrido era relativamente fácil, pois não continha um gene agressivo. Sua aresta era tão afiada quanto uma navalha, que podia facilmente servir como uma cavalaria nas futuras batalhas humanas. Para Deinonychus, esse híbrido foi criado para poder caçar tanto em ambiente terrestre quanto aquático. Esse monstro era extremamente agressivo, uma mistura de Deinonychus com Parasaurolopho. Essa criatura parece que veio de um pesadelo. Essa criatura tinha a habilidade de ficar submersa por muito tempo, o que lhe dava vantagem para caçar répteis marinhos. Por ter um instinto muito predador, nunca desistiu de caçar a sua vítima, e em diversos testes em campo, várias dessas criaturas tinham que ser erradicadas. Devido ao grau alto de perigo, essa criatura eram tão agressivas que lutavam até mesmo entre si, e a ausência da metade de sua cauda comprova isso. Com a habilidade de correr até 20 km por hora, essa criatura é extremamente resistente. O Stegospinus tem a mistura de DNA de Stegosaurus e Espinossauro, sendo considerado bastante instável. Já aconteceu de funcionários serem completamente dilacerados por essa fera. Um híbrido mutante extremamente perigoso, que é a combinação de DNA do Velociraptor e o Archaeopteryx, tendo habilidades de voo e velocidade, o que era eficaz para a caça. Testes em campo mostram que eles atacavam de forma brutal, arrancando membro por membro da vítima, até não sobrar nada. Cansados de todos os problemas que os dinossauros híbridos que haviam criado, a Igen resolveu tentar a sorte com uma criatura que não tenha DNA de dinossauros. Assim surgiu a Tanaconda, uma criatura com DNA de Tanistropheus como uma anaconda.
A Anaconda é uma caçadora furtiva que caça por emboscadas. Sua habilidade aquática e terrestre com a capacidade de projetar sua cabeça diretamente para frente, faziam com que fosse praticamente impossível escapar dessa criatura. Tiranonops, com o DNA de Lycaenops, e Tiranossauro Rex, era um dinossauro mais instável criado pela IGN até então. Sua garra e velocidade faziam com que esse predador dilacerasse completamente as suas vítimas rapidamente, em ataque em pequenos grupos. Ele era praticamente invencível. Finalmente, chegamos ao último híbrido criado pela IGN, o Ultimasauro. O Ultimasauro era o dinossauro mais perigoso de todo o laboratório da IGN. Possui DNA de Tiranossauro Rex, Velociraptor, Anquilossauro, Estegossauro e Triceratops. O fazem o dinossauro mais rápido, mais forte e mais inteligente que a IGN já haveria criado. Essa criatura era tão aterrorizante que os cientistas tinham medo de se aproximar de sua contenção, porque era praticamente impossível ficar sob vigilância e segurança. O Ultimasauro já escapou de sua contenção várias vezes, e toda vez que ele ia ser contido, vários trabalhadores da IGN eram mortos. Segundo alguns dados, o Ultimasauro teria capacidade de imitar a voz humana, o que só deixa ele ainda mais macabro. De tempos em tempos, a criatura tinha que ser contida, e era anestesiada com vários tiros tranquilizantes, que eram totalmente feitos para um Ultimasauro, que tinha que ser altamente poderosos, e nem sempre os tiros de tranquilizante faziam efeito na fera. Infelizmente, vários guardas e funcionários da IGN perderam suas vidas durante a contenção do Ultimasauro. Alguns anos depois da criação dos dinossauros híbridos, a IGN decidiu aumentar o DNA de algumas espécies de dinossauros. A ideia era apenas melhorar os dinossauros comuns sem modificar muito seu estado físico, como ocorreu nos híbridos. Apenas os deixando mais fortes e mais inteligentes que um normal. Essas espécies novas, diferente dos híbridos que foi apresentado anteriormente, eram de dinossauros que apenas tiveram a sua capacidade aumentada a todo o máximo. E agora irei falar sobre os dinossauros que foram melhorados pela IGN. Raptor Alpha, um velociraptor geneticamente modificado para ser maior, mais rápido e mais inteligente que o raptor normal. A ideia era criar um raptor perfeito para uso militar, mas o espécime ficou perfeito até demais. Ele era muito agressivo. Os cientistas da IGN tiveram que deixar esses dinossauros trancados devido a testes de campo. Se mostraram ineficazes na tentativa de controlá-los. O Raptor Alpha possui todas as características de um raptor normal, só que mais aprimorados. O que não se deixa confundir nessa criatura é a sua coloração, que era excelente para caçar à noite. O Omega Rex é uma versão mais avançada do Tiranossauro Rex. Esse monstro era uma das criaturas mais perigosas das instalações da IGN juntamente com o Ultimasauro, tendo que ter um paddock também totalmente isolado, longe das demais criaturas. Dizem que o rugido dessa criatura era tão aterrorizante que alguns cientistas mal conseguiam dormir de noite, relatando ter pesadelos com a criatura. Esse ceratossauro foi apenas evoluído para servir de cobaia na luta contra os híbridos. Sim, até em Chaos Effect o ceratossauro já era desvalorizado. Mas devido à sua capacidade, acabou se mostrando extremamente útil em teste em campo, onde a habilidade dos demais eram comprovadas, e está em tratamento pela equipe da IGN. Diferente do Omega Rex, que era muito difícil de ser contido, o Tracher T-Rex era mais fácil de ser manuseado. Ele é outra versão aprimorada do Tiranossauro Rex, que é voltada para aumento muscular, olfato e força, sendo muito mais forte que o Tiranossauro Rex comum. A IGN também modificou e atualizou os genes de 2 dinossauros herbívoros, sendo estes o Euplocephalops e o Triceratops. Eram um pouco perigosos comparado aos seus antecessores, porém não era muito difícil de serem domesticados, sendo mais dóceis e mais fáceis de serem controlados.
A ilha também possuía vários veículos de contenção aos dinossauros, e irei mostrar as imagens de alguns veículos utilizados pela ilha que foram revelados nos brinquedos da Kenner de Chaos Effect. No mesmo instante que o Malcolm consegue os arquivos da IGEN na Ilha Sorna, com os dados de suas criações e seus híbridos, o laboratório estava passando por dificuldades e problemas técnicas, que acarretaram em desastres simultâneos, criando assim aberturas para os monstros escaparem de suas contenções. Dentro deste caos que estava se estabelecendo no laboratório da IGEN, o Malcolm consegue encontrar Ronald Tempo, e juntos conseguem escapar da ilha, que agora está tomada pelos dinossauros híbridos. Estes dois únicos sobreviventes foram nomeados de sobreviventes do caos. As criaturas que agora são as novas residentes da Ilha Sorna, muito que provavelmente tiveram que se adaptar às condições da Ilha Sorna e sem o controle mental e a presença humana, para conseguirem sobreviver. Bom pessoal, é isso, espero que tenha gostado. Se gostou, deixe like, e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Obrigado por assistir, um forte abraço e até a próxima.